Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre um privilégio poder dividir esse momento com você que curte o programa, que gosta de se aprofundar no conhecimento teológico. E hoje, obviamente, nós vamos ter mais uma oportunidade para isso. Por isso, ficar ligadinho aí num tema, num debate que promete ser de muito conhecimento, tá bom? E, obviamente, que vai te auxiliar na sua caminhada teológica, tá certo? Antes de apresentar aqui os meus convidados de hoje, já fica aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar de teologia, na verdade, que a gente gosta bastante e, obviamente, repercutir os assuntos aqui do programa. Recebo muita mensagem do pessoal dando opinião, dando a visão. Vale muito a pena, chega por lá, gosto demais de interagir com vocês, tá bom? Deixa eu já apresentar os convidados e aí, na sequência, a gente já coloca o tema para começar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Batista, ele que é ministro da Igreja Batista Betel. Graça e paz, pastor Paulo, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É um programa que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E estamos aqui mais uma vez para discutir esse tema importante, tema necessário para os dias de hoje, né? E vamos ver o quanto isso vai ser ampliado aqui nessas discussões que nós vamos ter. Um prazer também estar contigo mais uma vez, pastor Tony. Prazerzão. Prazer meu. Já faz um tempinho que a gente também debateu aqui. Forte, um privilégio sempre estar aqui. Sim, a alegria é nossa, meu irmão, principalmente reencontrá-lo bem, com saúde. A gente que às vezes só se encontra aí nos ambientes acadêmicos à distância, né? Exato. Mas é um privilégio poder aprender contigo novamente. Pastor, graças a Deus por aquilo que o Pai tem feito na sua vida, dispensando tanto conhecimento e a gente ter o privilégio de aprender um pouquinho Amém. Aqui contigo. Obrigado. Para a gente começar, vou pedir para o irmão rapidinho falar da igreja e aí, na sequência, a gente conversava nos bastidores de um curso que o irmão está com uma parceria, ministrando também, para quem nos assiste, se tiver interesse, como procurar, por favor. Ok. Eu pastorei uma igreja em Guarulhos, Igreja Batista Bíblica Betel, né? Uma igreja onde nós temos ali um trabalho voltado para essa comunidade já há 16 anos. Benção. E também estamos com uma parceria de um curso com uma faculdade lá da Bahia, FATIM, né? E Faculdade de Teologia Integrada. Esse curso é um curso de pós-graduação na área de apologética, com reconhecimento do MEC. Boa. Então, o pessoal que já tem alguma formação em teologia ou em outra área, uma graduação que queira fazer esse curso, né? São aulas online, vão ser aulas às segundas à noite, e aí também com reconhecimento do MEC, um investimento, um preço bem acessível para o pessoal, tá certo? E aí quem quiser mais informações sobre essa pós-graduação em apologética cristã, pode entrar em contato aí comigo nas minhas redes sociais, no Apologia com P. Boa, inclusive os contatos, pastor Paulo, a gente já disponibilizou, já apareceram para o nosso telespectador. Legal. Enquanto o irmão comentava. Mas o que nós vamos fazer também? Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Zeca, passou rápido, não anotei, perdi, como é que é? Vai lá no perfil do programa que vai estar tudo lá, você clica, fala com o Paulo, aí ele te passa detalhadamente todas as informações para você que tiver interesse de aprender também com ele, que é um mestre nessa área da apologética também. Obrigado, pastor. Prazer pelo carinho. Imenso. Obrigado. Privilégio recebê-lo, tenho certeza que nós vamos aprender bastante, assim como é uma honra receber aqui também nos nossos estúdios o pastor Tony de Souza, ele que é palestrante, conferencista, um amigo que o programa nos deu, sempre muito gentil, muito carinhoso com o Vejam Só. Meu irmão, privilégio recebê-lo, graça e paz, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Boa noite, Zeca, boa noite a todos os irmãos aí que nos acompanham, os telespectadores pelo Brasil afora, um abraço também, é um prazer estar aqui novamente, tendo a honra e o privilégio de debater com o nosso querido pastor Paulo Batista, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, porque sempre foi muito gentil comigo, né? Essa é uma virtude, uma coisa rara nos nossos dias, né? Nesses tempos. Então, um abraço a todos vocês, quero agradecer o apoio, o carinho também de todos os irmãos que me seguem nas redes sociais, que nos apoiam o nosso trabalho. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. E é uma honra, né? A honra é minha poder estar aqui falando de um tema tão importante, como disse o pastor Paulo, né? O batismo nas águas é
é uma das cerimônias, né? Eu acho que é a mais importante, a cerimônia mais importante, né, litúrgica, que o Senhor estabeleceu para a igreja na terra. E por isso é bom a gente saber, né, discutir esse assunto, debater, para a gente extrair, né, o máximo de informações possíveis e formar o nosso entendimento, a nossa fé, né, fortalecer a nossa fé. E com certeza estamos aqui para somar com os irmãos. Vai ser uma bênção. A pastor Tony, palestrante, conferencista, a gente já disponibilizou as redes sociais, é por lá que o pessoal pode ter contato e conhecer melhor o seu ministério, não é isso, pastor? Sim, no Instagram, né, nós estamos lá no Instagram, no YouTube tem 2 canais, um que leva o meu nome, Tony de Souza Unicidade, tem o canal Minuto da Unicidade, onde diariamente eu coloco reflexões, mas quem quiser um contato mais rápido comigo, pelo meu e-mail, tonydesouza@gmail.com. Eu acho que eu não passei para você, mas depois eu passo para a produção. Boa. Né? O Tony com 2 N's, de Souza com Z, @gmail.com. Mas no YouTube você tem lá até nas thumbs das minhas capas, tem meu e-mail, é mais fácil me achar por ali. Nós vamos deixar disponível aí também os contatos para você, vamos deixar também lá no perfil oficial do Instagram, se você que tiver interesse, quiser entrar em contato, é a forma aí que o pastor já disponibilizou para isso, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Ó, como os convidados aqui já adiantaram, né, nós vamos falar hoje sobre o batismo. E a nossa pergunta tema é: batismo em nome de Jesus é uma prática bíblica ou uma doutrina moderna que foi inserida no decorrer do tempo dentro da igreja? Os convidados vão responder essa pergunta, indicando a linha que eles vão seguir. Depois eu quero abrir a participação para você lá na nossa enquete e nós vamos continuar a nossa conversa aqui, tá bom? Então, o pastor Paulo vai ter o privilégio de iniciar o programa respondendo. Na sequência, o pastor Tony vai ter também a oportunidade de dar a perspectiva inicial ali, na introdução da defesa dele. E aí, pastor Paulo, batismo em nome de Jesus, a Bíblia ensina ou uma doutrina que a igreja absorveu aí durante o tempo? Essa prática, ela é uma prática que a gente tem que avaliar também, trazer para essa discussão esse desenvolvimento histórico, não é? Eu acho que cabe uma discussão histórica, porque quando nós temos o Novo Testamento, na época que os livros do Novo Testamento foram escritos, não existe Novo Testamento, né? Não existe. Quando Paulo escreve a Carta aos Gálatas, quando Lucas escreve Atos, quando Mateus escreve o Evangelho, né, segundo ele, né? Nós não temos Novo Testamento. Então, nós ainda temos um cristianismo que ele tem doutrina, algumas doutrinas que, né, estão sendo apresentadas ali, mas não tem uma teologia. Eu sempre faço essa diferença, dessa discussão, demonstrando esses polos. Por quê? Porque uma coisa é teologia, né? Outra coisa é doutrina. Por exemplo, os cristãos desde cedo, Zeca, eles entendiam que Jesus, ele é divino e ele é humano. Desde cedo. Aliás, o credo apostólico, que é um dos credos, talvez não, o mais antigo da igreja, que levou alguns séculos, teve complementaridade nesses séculos, né? Mas ele deixa bem claro que Jesus é divino, né? Por quê? Porque havia um cristianismo gnóstico, né, que tinha uma visão de um Jesus que não podia encarnar, e o credo fala nascido da Virgem Maria, Sim. Não é isso? Ou seja, existe uma discussão ali doutrinária que já está clara dentro dos evangelhos, está clara em Atos, lembrando sempre que esses textos eram escritos para comunidades, esses textos não eram textos universais. Então, quando nós estamos lendo esses textos, nós estamos lendo dentro do contexto deles, nós estamos lendo para grupos específicos, não como hoje, que nós temos todos os textos na Bíblia, no Novo Testamento, sim, e aí as discussões são neotestamentárias, não é? A autoridade que o apóstolo possuía, agora é a autoridade que o texto bíblico possui, mas antes era o apóstolo, que não havia o texto. Então, toda essa construção teológica, nós vamos ver que a questão do batismo, ele, apesar de em Atos, e aí nós vamos discutir esse uso em Atos, né? Apesar de em Atos falar em nome de Jesus, esse em nome de Jesus não é uma fórmula batismal, que as igrejas vão depois produzir uma fórmula batismal, principalmente com base nos evangelhos,
principalmente com base nos evangelhos, a partir da ordem de Jesus. Né? E aí, por que os evangelhos falam um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em Atos, nós vemos a expressão, foram batizados em nome de Jesus. Será que são duas fórmulas distintas ou não? Ou um está fazendo uma descrição histórica de algo que a gente não está percebendo claramente por não levar em conta a historicidade do texto. Sim, sim. E a complementaridade deles, né? Porque, como o pastor muito bem citou, a igreja tinha acesso a um material. Hoje nós temos todos, então a gente consegue pegar aquilo que Jesus falou, aquilo que Paulo interpretou, aquilo que Pedro comentou, juntar tudo e formar um conhecimento. Eles não, né? Eles tinham aquilo lá e às vezes, trabalhar com aquilo sem essa progressão, né? Isso é interessante porque até cartas pessoais, né, viraram textos coletivos da igreja, né? Sem dúvida, claro. Como a carta a Filemon, né? É verdade. Basta ver o Paulo orientando Timóteo a tomar vinho, né? E tem um monte de gente que vai... Que vai só nesse texto, viu? Que vai na onda. E esquece o restante de Timóteo, né? Esquece que é para Timóteo, né? Timóteo é você, ó. É bom, mas é bom mesmo. Bom, vamos lá, pastor Tony. Quero te ouvir também como é que o irmão responde aí a nossa pergunta tema sobre essa fórmula do batismo, né, em nome de Jesus. Se é uma doutrina bíblica ou algo que a igreja inseriu modernamente. Olha, Zeca, com base nos relatos bíblicos, né? Nós temos aí o livro de Atos, conforme falou o pastor Paulo, bem contextualizado ali. O batismo nas águas, ele é amplamente discutido, chegou primeiramente aos judeus em Atos 2, 38, depois foi para os gentios, né? Foi para os samaritanos primeiramente, ali em Atos 8, depois os gentios com Cornélio. E toda a história da igreja primitiva, ela se desenvolve, né? Com o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, ele está amplamente fundamentado, até porque se nós considerarmos, eu falo também para os irmãos aqui que nos acompanham em casa, o nome usado no Novo Testamento é o nome do Senhor Jesus. Isso é fato. Eu ouço a teologia argumentar que esse em nome de Jesus era sob a ordem de Jesus. Não é assim com relação às outras coisas, os outros acontecimentos que eram feitos em nome de Jesus. Por exemplo, em Atos 2, 38, Pedro fala assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que os defensores do batismo trinitário alegam? Eles alegam que isso é sob a ordem, mas que no fundo, na hora de batizar, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia seguinte, ou melhor, no capítulo seguinte, capítulo 3, quando Pedro e João vão para o templo orar, a hora 9, 3 da tarde, tinha um coxo ali, um deficiente físico na porta do templo, e Pedro fala para ele, né, Pedro e João, né, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te dou. Ora, em nome de Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, o nome invocado ali sobre aquele camarada, aquela pessoa para receber a cura, foi o nome do Senhor Jesus. Ou seja, como diz aqui o texto, né, fala sobre ordem, né, até separei aqui, né, ordem ou autoridade, né, essa forma também é correta e pode ser usada no sentido semelhante à autoridade ou para indicar uma possessão do nome de Jesus. Por isso que Pedro, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, vós sois, né, sacerdócio real, né, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de propriedade, né, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Por isso que a igreja, ela batizava em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, como disse o irmão, né, não havia uma direção, haviam cartas, haviam textos assim isolados para a comunidade, mas hoje quando nós temos todo o compêndio, ou seja, os evangelhos, né, você tem as cartas apostólicas, você tem todo um conjunto que aponta para o nome de Jesus sendo invocado para expulsar demônio, para curar enfermo, para tudo, inclusive para batizar. Por exemplo, você vai contextualizar Mateus 28, 19, porque isso é uma regra básica da teologia. Inclusive, quem usa muito o pastor Silas Malafaia sempre fala, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Quer dizer, Mateus 28, 19, onde ele professa a ordem tripartita para batismo, ele é isolado das Escrituras no que tange a batismo. Não tem como contextualizar com batismo verso nenhum. Dá respaldo para Mateus 28, 19. Eu não estou dizendo aqui sobre a crítica textual, né?
que ela aponta para a veracidade. É impossível você afirmar, através da crítica textual, que esse texto seja interpolado, embora haja muitos documentos que apontam nessa direção. A gente pode até citar alguns aqui. Mas, assim, Mateus 28:19, ele é impossível ser contextualizado das Escrituras. Quando você vai para os únicos momentos da Bíblia registrados que apontam lá a grande comissão, que vão falar do mesmo episódio, Lucas 24, por exemplo, Jesus ressuscita e fala, assim convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse ao terceiro dia, que se cumprisse tudo aquilo que está escrito nele nos profetas, na lei dos salmos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Lucas 24, 47, ou seja, contextualizando. Atos 1 também contextualiza e você não vê nada, nenhuma menção sobre a fórmula tripartita. Por isso que você vai ver em Atos 2, Pedro falando, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, ou seja, a remissão dos pecados, como diz Lucas 24, em seu nome. Ou seja, é amplamente contextualizado nas Escrituras o batismo em nome do Senhor Jesus. Boa. Bom, você viu aí que tem bastante coisa para a gente debater, conversar, né? Eu espero que o nosso tempo dê conta de tanta argumentação e conhecimento. Deixa eu abrir a nossa enquete, depois nós já vamos continuar a conversa. Então é só você acessar o nosso Instagram, @programa Vejam Só. Falando aqui em internet, deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço para o pastor Átila Ribeiro, que nos acompanha na nossa transmissão ao vivo no YouTube. Inclusive, ele te mandou um abraço também, viu, Tony? Ô, pastor Átila, um abraço, meu irmão. Saudade de ti, meu amigo. Literalmente, grande pastor Átila. Grande, é verdade. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, tá bom? Põe na tela aí a nossa enquete, a pergunta que nós deixamos lá para você. A pergunta é a seguinte, qual a fórmula de batismo seguir? E aí, as 3 opções. A primeira delas, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas em nome de Jesus. Ou tanto faz. Vamos ver lá o que vai sair, tá bom? Vai lá, vote, participe. Quero a sua ajuda aqui na nossa construção. Pastor Paulo, vamos lá. Vou devolver a palavra ao irmão aí. Acho que já tem bastante conteúdo para o irmão comentar em cima da fala inicial do pastor Tony. Vamos lá. Primeiro, tem uma questão que é muito importante. 2 questões que são importantes. Primeiro, a questão da gente jogar alguma dúvida, pastor Tony, sobre a autenticidade do final de Mateus sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Por que isso? Porque nós não temos esse texto, ele não é em nenhum manuscrito uma interpolação. Em nenhum manuscrito você pode chegar e dizer assim, não, esse texto, existe dúvida de que de fato foi falado isso, ou foi escrito isso. Não é? Nós temos Mateus, um dos 4 evangelistas, um dos que andou com Jesus, né? E que fala desse relato sobre Jesus, dentro de um contexto de Jesus como Messias, desse Jesus que vai ser a grande mensagem pregada entre os judeus, não é? A identificação do Cristo como Messias, e esse Cristo é Jesus, e esse Cristo já veio, não cumprindo as expectativas que eles possuíam do Messias na época, mas ele implantou o início desse reino. O reino de Deus está no meio de vós, ele falou. Então, nós não temos dúvida desse texto. Eu creio que, por exemplo, o pastor Tony, eu não vejo nenhum grupo dentro do cristianismo, quer seja no Oriente ou no Ocidente, que tenha desenvolvido uma doutrina do batismo, ou uma prática batismal, vamos falar assim, né? A prática batismal baseada, eu te batizo em nome do Pai, ou eu te batizo em nome de Jesus, ou eu te batizo em nome do Espírito Santo apenas. Todos eles usaram essa prática e todos eles entendiam, mesmo não havendo uma discussão teológica mais detalhada, né? Porque a teologia é o quê? A teologia é o uso da racionalidade, do esquema racional, guiado pelo método grego, helenista, para explicar as coisas da doutrina. Então, os cristãos acreditavam que Jesus era humano e divino, mas ninguém pensou em homoios, se isso é uma expressão, não é? O que isso quer dizer de fato? Isso foi uma discussão posterior. Mas nós não vemos, pastor Tony, no batismo, que é uma prática, como você falou de forma bem assertiva no início da sua fala, né? O batismo é uma prática conhecida, o batismo é uma prática fundamental,
não é? Um cristão que se recusa a batizar-se, você não pode chamá-lo de irmão, se ele se recusa, não quero ser batizado, porque o batismo é essa identificação. Paulo diz isso claramente em Romanos 6, né? Identificamos com a morte dele através do batismo. Então, a minha identidade com Cristo como cristão não é apenas dizer, não, eu creio em Jesus, mas também passar pelo batismo. Então, é um rito essencial, o cristianismo sempre viu esse rito como um rito essencial, mas nenhum grupo, e aí se o pastor historicamente lembrar de algum grupo que defendeu isso, né, eu vou agradecer a sua observação, mas eu não conheço nenhum grupo no cristianismo do Oriente e do Ocidente que criou uma fórmula batismal, eu te batizo em nome de Jesus, e entendeu dessa forma. Porque quando a gente... E aí está a grande pergunta. Se eu tenho Mateus como um texto que não dá para eu comprovar que é uma interpolação posterior do 2º, 3º, 4º século, sei lá. Eu não tenho como provar essa interpolação. Então, eu tenho como admitir que isso. Por que eu não posso harmonizar essa ideia com Atos? Será que não está faltando uma tentativa de harmonizar corretamente isso, que foi o que Jesus ensinou e como os apóstolos praticaram essa questão, no lugar de dizer assim, olha, talvez esse batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um equívoco produzido posteriormente, uma distorção que vai ser incluída no texto. Mas a ideia seria só em nome de Jesus. E aí depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do uso de em nome de Jesus em Atos dos Apóstolos, para a gente dar uma resposta mais clara sobre essa questão. Prática batismal ou uma linguagem sob a autoridade de Cristo, com base no próprio texto de Atos. Boa. Vamos lá, pastor. Quando você atenta para Mateus 28, 19, considerando, tá? E aí eu considero, vamos dizer assim, vamos dar o benefício da autenticidade, quem sou eu na fila do pão, como diz o ditado, para lançar dúvidas sobre Mateus 28, 19, no que tange a sua autenticidade e originalidade. Mas assim, quando ele fala para batizar em nome, partindo do pressuposto que esteja tudo ok com esse verso, e eu tenho uns dados aqui para falar para a nossa audiência, partindo do pressuposto que ele fala, vá lá e batiza em nome, a gente, analisando a semântica mesmo, assim, das palavras, dessa expressão, a palavra pai não é nome próprio. Então, quando você fala em nome, você está indicando que há uma autoridade, há um nome a ser invocado, ou seja, em nome do Pai. Então, você tem que saber quem é o Pai, né? Nas Escrituras, aí você vai buscar esse nome, em nome do Filho. Filho não é nome, né? E Espírito Santo também é identificado por um nome próprio, que Espírito também não é nome. Então, quando você vê na execução prática, porque uma coisa é a ordem ali, a coisa é na prática. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos assim, ó, o Espírito Santo, quando vier, vos falará, vos guiará toda a verdade e vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Ou seja, como que no dia que o Espírito Santo vem sobre os discípulos, ele é derramado sobre a igreja primitiva, sobre aquelas 120 pessoas, logo exatamente naquele dia, Pedro vai dar uma ordem para batizar, e não somente dar uma ordem, como ele batiza, eles batizam 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus, ignorando por completo aquela ordem dada lá no Monte das Oliveiras, né? Partindo do pressuposto que não há nenhum problema com ela. E eu volto a dizer, quem sou eu para dizer que já falei em algumas ocasiões que sim, havia um problema ali. Existem documentos históricos que apontam para algum problema nesse sentido. Ou seja, o próprio título do debate diz, o batismo em nome de Jesus, ele tem base bíblica ou é uma prática moderna? Há muito mais embasamento para que o batismo nas águas ele tenha sido praticado em nome de Jesus, seja o autêntico, o verdadeiro, do que a própria fórmula. E aí sim, uma fórmula tripartita adicionada posteriormente, como diz a própria história da humanidade. E já não é nem a Bíblia, a própria história, ela tem documentos muito sólidos que nos mostram que o batismo tripartito, ele não era, pelo menos, utilizada a fórmula, e aí não vou considerar a sua possibilidade de problemas aí, como diz a Bíblia de Jerusalém na sua nota de rodapé, que a Bíblia de Jerusalém é clara em afirmar que a igreja primitiva não batizava desta forma na sua nota de rodapé. Então, o batismo, ele teria sido adicionado depois ao batismo trinitário, não o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, quer dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você vai examinar quem de fato você vai ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
vão convergir tudo na pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo executa esses títulos, assim como eu, o Senhor, nós somos pais, somos filhos, somos netos, somos... Então você vai ver que o próprio Jesus, ele se apresenta para Filipe como um pai, né? Estou há tanto tempo convosco que não me conhece, quando ele é perguntado pelo pai, né? E talvez no debate futuro, aqui posterior a esse, a gente vai falar sobre o Espírito Santo e aí a gente vai ter mais informações sobre a verdadeira identidade do Espírito Santo. E aí, Paulo? Tiago 5,10, você mencionou a questão da dificuldade de nome, porque pai não é nome, né? Tiago 5,10, Tiago diz o seguinte: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram... deixa-me ver aqui, falaram... Não, desculpe, Tiago 5,10 não, Filipenses... Ok, desculpe. Tiago 5,10 é um outro texto. Filemon 1,9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Amor também não é nome. Então, eu achar que dizer que em nome do Pai, do Filho... Pai é um título de alguém que tem um nome. E quando eles batizaram, né, lá em Mateus, e essa fórmula batismal, e aí, pastor Tony, seria interessante... a demonstração de que não houve, dentro dessa história cristã, essa verdade acerca do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo reproduzido nas igrejas. Porque se a gente está discutindo como o cristianismo enxergou isso, e se é uma prática nova ou não, ao meu ver, é uma prática nova, se é uma prática nova ou não, se a gente vai discutir, está discutindo isso dentro do Novo Testamento e a expressão em Atos, né? A ideia em Atos de nome, em nome de, tá? Você vai ver em vários textos na Bíblia, tá? Você vai ver essa ideia em nome de sendo alguma coisa relacionada à autoridade. Ou seja, na autoridade de. Então, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no caso do batismo lá. No caso de Atos, você vai ver em nome de Jesus, não é? Mas, como eu já falei, a Bíblia também, o Novo Testamento mostra a palavra em nome de, se referindo a nome, não necessariamente de uma pessoa. Agora, nós temos em Mateus 7,22, por exemplo, eu quero só olhar Mateus 7,22, tem outros textos que vão no mesmo caminho. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, o que é que profetizar no nome, expelir demônios no nome e fazer milagres no nome? É na autoridade de. Na autoridade de. Ou seja, eles não estavam expulsando demônios, eles não estavam profetizando, eles não estavam fazendo milagres em nome de si mesmo, mas na autoridade de outra pessoa que estava sobre ele. O batismo sempre foi visto como algo que foi dado aos apóstolos e que foi repassado como algo que tem autoridade apostólica na vida daqueles que o receberam. Então, dizer que se em nome de tem que ser por Pai, não é o nome de uma pessoa, não é? E que isso vai criar uma dificuldade, parece que, à luz desses textos bíblicos, a gente poderia não ter nenhum problema com isso. Poderia ter algum problema, Tony? Não, peraí, ó. Poderia. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Aí a gente volta, então, com a resposta do Tony na sequência, dizendo aqui, dando a opinião dele, a visão dele sobre essa questão que foi levantada pelo pastor Paulo. Se poderia ou não ter problema ali na questão do texto, da interpretação. Ele vai responder na sequência. Vamos para o intervalo. Antes do intervalo, já quero deixar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, nossa parceira aqui no Vejam Só. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota aí o número amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas. Redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer o nosso conteúdo, vem apreciar a nossa programação, tudo aquilo que a gente faz, prepara aqui, produz, pensando em edificar a sua vida, a vida da sua família também, tá bom? Então, vem conhecer aquilo que a HIT faz, pensando em você. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho. Hoje falando sobre a fórmula, né, do batismo, se é em nome de Jesus, se esse é o ensino bíblico, se essa foi uma doutrina inserida na igreja, recebendo aqui o pastor Paulo, o pastor Tony, que já no primeiro bloco deram as suas observações, interpretações, leitura do texto bíblico, e nós encerramos com um questionamento levantado pelo pastor Paulo, que o Tony já ia responder sobre o problema. E agora a gente quer saber, né, Tony, a sua resposta, por favor. Então, o problema que eu vejo, o pastor Paulo citou um texto de Mateus 7, quando as pessoas, né, no futuro vão questionar o Senhor Jesus, né? Em seu nome, eu expulsei demônios, em seu nome. Então, ali o pastor usa como base, como eu disse aqui, né, eu até separei um texto aqui, ele afirma realmente a ordem, mas também afirma a autoridade, posse, né? E tanto é que essas pessoas que vão questionar são os nossos, provavelmente, irmãos de hoje, pessoas que estão em atividade na obra de Deus hoje, que vão chegar hoje, no passado também, evidentemente, mas que vão chegar e vão questionar isso. Ou seja, se nós analisarmos a vida prática da execução dessa ordem, é que elas realmente expulsam demônios pronunciando o nome. Demônio está amarrado em nome de Jesus, está expulso em nome de Jesus. Você põe a mão sobre o enfermo, você vai dizer o quê? Seja curado em nome do Senhor Jesus. Você usa o tempo inteiro, não somente a autoridade que Ele nos outorgou, nos deu, né? Mas como também a gente invoca o nome do Senhor Jesus, porque essa é uma prática, uma prática bíblica. O texto diz aqui, né? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como diz lá a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, cita até Joel. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Nós vemos isso nitidamente, irmãos, no batismo de Paulo, quando Ananias chega para ele e fala assim, e agora, por que te detens? Atos 22, 16. Levanta-te, né? Batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome dele. Ou seja, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, ele foi batizado em nome de Jesus, segundo relatos dele próprio. Ele invocou o nome. Porque como que você vai invocar o nome da Trindade, né, ou do batismo tripartito, da fórmula trinitária, se você tem que invocar o nome do Senhor Jesus? Porque no momento em que eu vou batizar uma pessoa, eu, com a autoridade de ministro, eu vou batizar ele em nome de Jesus, mas ele também tem que pronunciar ali, fazer a famosa confissão, né, de fé. Fala, eu, fulano de tal, me batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por quê? Essa prática do nome, irmãos, por que a pessoa recebe o nome no batismo? Preste bem atenção, amigos ouvintes. É ali o momento exato que você recebe, que você invoca e recebe sobre sua vida o nome do Senhor. A prática comum no Antigo Testamento, eu anotei aqui, né? Era uma prática comum. Deus fala para o povo de Israel, lá na bênção sacerdotal, se eu não me engano, lá em Números, capítulo 6, verso 27, ó. E assim invocarão o meu nome sobre todos os israelitas. Quer dizer, no passado, Deus determinou que os profetas colocassem as mãos, os sacerdotes, sobre o povo de Israel e invocassem o nome dele ali sobre aquele povo, passava a receber o nome de Deus, né, de Jeová, de Yahvé, né, ali sobre o povo, sobre a nação de Israel. E aí, no Novo Testamento, o que Pedro diz para a família de Cornélio lá em Atos 10, 43? A este dão testemunhos todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Né? Em seguida, mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, lá no verso 48 de Atos 10. E o que diz João na sua carta? 1 João 2,12. Filhinhos, vos escrevo porque pelo seu nome, não é só dessa autoridade, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Quer dizer, então há muito contexto na igreja primitiva, na história da igreja, nas cartas sobre o nome do Senhor Jesus, o batismo, né? A utilização do nome. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Aí, pastor Tony, tem que fazer uma escolha, né? Quando você diz assim, muito sobre a história de como foi usado isso. Se eu usar apenas o texto bíblico, se eu usar apenas os livros canônicos, vamos dizer assim, a literatura canônica, eu vou ter que ignorar como as comunidades posteriormente no Ocidente, no Oriente e no Ocidente, lembrando que o cristianismo é uma religião oriental, né? Então, como eles receberam isso nas suas práticas. Quando eu falo nas práticas, eu não falo naquelas ideias
não é, que que o coitado do Constantino toma culpa do que ele fez e do que ele não fez, nem do que ele não sonhou em fazer. Né? Tem hora que eu tenho muita pena do Constantino, entendeu? Porque o Constantino recebe muita culpa de muita coisa. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o cristianismo, como uma religião de missão, ela cresceu, se espalhou. E durante esse tempo, o cristianismo foi ali se expandindo e se escreveu muito. Bispos, diáconos, missionários, né, pastores locais, eles escreviam muito. Talvez a religião que mais teve escritos, né, seja a religião cristã. A gente juntando tudo, eu não estou nem falando de 27 textos do Novo Testamento, eu estou falando do volume todo que foi produzido. E nós temos muito disso. E simplesmente essa prática, mesmo entendendo a ideia do em nome de Jesus, não é, como sendo uma prática de tudo é feito na autoridade de Cristo, afinal de contas, a igreja foi fundada sobre o sacrifício dele. Então, tudo gira em torno de Cristo dentro da igreja. Ele é o caminho para o Pai. Ah, não, eu quero colocar o Filho aqui, mas eu quero direto para o Pai. Eu só posso chegar ao Pai através do Filho. Então, Cristo, ele é o centro dessa ideia, da ideia neotestamentária. A partir do Cristo como esse centro da ideia neotestamentária, eles não criaram nenhuma confusão ao longo dos anos de admitir uma forma trinitária e mesmo quando não havia, isso nós estamos falando de séculos antes de Nicéia. Não tem Nicéia, não tem as discussões teológicas em torno do arianismo para definir uma fórmula, não tem nada disso, Zeca. Mas tem já um cristianismo que antes está mencionando a prática de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, né? E outra coisa, pastor Tony, pegar um texto do Antigo Testamento para achar que ele tem o mesmo significado de um do Novo, não é porque a Bíblia está tudo num mesmo texto, né? Num mesmo livro, que nós temos as mesmas ideias dentro de um texto do Antigo e do Novo. Tudo bem que aí nós temos o quê? 1.600 anos de escrita do texto, mas mesmo em 1.600 anos de escrita do texto tem diferenças culturais de uso da palavra. Então nós não vamos ver, no que nós vamos ver, aliás, basicamente em Atos dos Apóstolos, é a ideia na autoridade de alguém, não é? João 10, 25, o João é um texto muito interessante, nós vamos ver um pouco mais, mas ele diz em João 5, 43, se eu viesse em meu próprio... Interessante, se eu viesse em meu próprio nome, vocês não iam me dar ouvido, mas eu venho em nome do outro, que é meu Pai. Ou seja, mostrando identidades diferentes e a autoridade de Cristo, não é? Então eu vejo, meu irmão, que essa questão, lá em Atos 3, aliás, Atos 4, né? Sobre a questão lá do coxo, Atos 3, 6, em nome de Jesus anda, né? E o 4, 7, em nome de quem fizeste isso. Aí vai continuando no capítulo 4 perguntando, né? Mas em nome de quem fizeste isso? E proibiram que falasse em nome de Jesus. Ou seja, por que essas pessoas, por que em nome de Jesus é um ponto central em Atos? Porque a pregação do Evangelho, pastor Tony, ela carrega a mensagem de Jesus. A pregação do Evangelho é na autoridade de Jesus, por quê? Porque a pregação do Evangelho, que vai começar com os judeus e depois vai para os gentios, vai apresentar Jesus como essa figura central do cristianismo professado por eles. Boa. E aí, Tony? Então, a fala final do pastor ela é muito interessante porque Mateus ele escreve para os judeus, pastor. E os judeus eles não tinham a visão, pelo menos teológica, a autoridade de Israel, sobre trindade. Eles não tinham esse conceito, isso veio posteriormente para a história da igreja. O conceito foi se estabelecido e foi... Né, mas o judeu é monoteísta, né, ali 100%, raiz, monoteísmo rígido. Então, o que os teólogos trinitários dizem? Não, batizou em nome de Jesus porque, né, tinha que mostrar para os judeus, né, que ali havia um nome, que Jesus era Deus, mas eu acho que mesmo com essa observação e essa perseguição que provavelmente se levantaria, eles não poderiam ocultar a ordem trinitária, eles teriam que ter registro em Atos, porque Atos é o registro da história da igreja. Como se tem uma ordem e não ter a sua execução prática na história da igreja, no desenvolvimento? Não tem, essa ordem praticamente, a meu ver, passa ignorada.
nos seus ensinamentos, nos seus estudos, ela passa ignorada. E o senhor falou, não, porque não vejo problema nenhum na história da igreja, o senhor falou do desenvolvimento da história. Paulo ele faz uma advertência aqui no livro de Atos, capítulo 8, capítulo 20, verso 28, ele diz, olhai por vós todos, pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apracetardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí ele diz, porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmo, dentro da igreja, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos sobre si. Ou seja, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham, a palavra de Deus diz que depois da partida, logo depois da partida de Paulo, se introduziriam homens que trariam estudos, entendimentos, conceitos totalmente equivocados daquilo que eles estavam falando. A gente precisa ficar atento quanto a isso, meus queridos irmãos. Por quê? Porque a história vai se desenvolver, aqueles homens vão morrer e o debate em nome do batismo, principalmente, ele alcança um nível, um patamar muito forte. A própria história diz isso. Eu separei aqui se eu puder ler aqui rapidamente, acho que leva 1 minuto, para mostrar aqui, por exemplo... É o tempo que tem, pastor, 1 minutinho para encerrar. As principais enciclopédias confirmam que o batismo praticado pela igreja primitiva era em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, a Enciclopédia Britânica, na 11ª edição, volume 3, página 365, diz que o batismo foi alterado do nome de Jesus para as palavras do Pai, Filho e Espírito Santo no século II. É a enciclopédia, irmãos, britânica. A Canon Enciclopédica da Religião, a Enciclopédia da Religião, página 53, diz a mesma coisa. A igreja primitiva batizou em nome do Senhor Jesus até o II século. A Enciclopédia Hastings de Religião, no volume 2, diz que o batismo cristão era administrado usando as palavras em nome de Jesus. Está lá na página 377. O batismo sempre foi em nome de Jesus até a época de Justino Martim, página 389. Enciclopédia Católica, volume 2, página 263. Aqui os autores reconhecem que a fórmula batismal foi alterada por sua igreja. A Schaff, o Resorg da Religião Enciclopédica, volume 1, página 435, o Novo Testamento conhece apenas o batismo em nome de Jesus. Enciclopédica Hartingdale, o nome antigo, o sinônimo da pessoa, né? O pagamento era sempre feito em nome de alguém, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém que fosse batizado em nome de Jesus se tornaria sua propriedade pessoal. São muitas as enciclopédias que contam a história da humanidade, falando que o batismo na igreja primitiva era em nome de Jesus, para contextualizar com Atos. Boa. Vamos lá. Você acha que essa mudança... Eu posso fazer uma pergunta, né? Só para refletir. Tem 3 minutos para o seu tempo, nós vamos contar isso dentro. Uma pergunta reflexiva sobre isso. Se houve um desvio de uma questão tão fundamental, que é a questão do batismo, e aí você citou algumas obras que mencionam o II século. Então, houve uma igreja que permaneceu batizando de uma forma correta, né, em nome de Jesus, e aí, em algum momento, depois, passado o I século, e obviamente com a morte dos apóstolos, houve um desvio gradativo a partir do II século. Então, é isso que algumas pessoas defendem, né? A grande questão é, todas as comunidades se desviaram. Quando Paulo diz que vão se levantar homens, não é, ensinando coisas distorcidas, pervertidas acerca da fé, isso quer dizer que, por se levantar alguns, se levantariam todos, porque as comunidades que continuaram existindo, né, muitas comunidades, por exemplo, a Igreja Copta. A Igreja Copta é uma igreja de 2.000 anos. 2.000 anos. Aliás, o líder da Igreja Copta até hoje é chamado de Papa. Então, os católicos dizem, não, olha, só tem um Papa, o Papa de Roma e tal. O termo Papa era usado por um monte de bispos. Até o século XI, o termo era usado para um monte de bispos. Depois houve uma proibição com a reforma gregoriana. Mas, na Igreja Copta, Igreja de Teologia Oriental, Igreja Copta, a igreja mais importante da África, né, do continente africano, ali no norte da África, eles, até hoje, né, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outras comunidades. Então, a grande questão é, houve uma distorção, e se houve uma distorção, então foi uma distorção geral. Jesus não disse que estaria com a igreja dele. E aí, se você acredita que o batismo é algo fundamental, eu também, você também, Zeca. Todos nós aqui acreditamos que o batismo é essa confirmação, essa certificação de fé cristã.
Quer dizer, se houve uma adulteração disso, todas as comunidades que estão batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo estão batizando de uma forma equivocada, e não apenas equivocada, mas uma falsa forma. Entende? Uhum. E aí, isso é uma questão que deve se pensar. Boa. Ó, infelizmente nosso tempo está terminando, mas eu reservei um tempinho aqui para a última fala de cada um, tá bom? Então, é a última participação. Pode comentar e já fazer a conclusão, tá bom? Tony, Paulo, porque o nosso tempo já... É despedido, então, no caso. Já é a última fala. Pode comentar e já dar as considerações finais aí. 2 minutinhos para cada, porque o nosso tempo aqui está apertado. Vamos lá, Tony. Olha, para responder aqui ao pastor e ser bem objetivo, desde o princípio, quando Israel se desviou, Deus sempre levantou os apóstolos, ou melhor, os profetas, para apontá-los que eles estavam se desviando do caminho. E esses profetas foram mortos, foram perseguidos e mortos. O próprio Jesus morreu por também afrontar o sistema religioso e mostrar para eles que eles estavam se perdendo no caminho deles. Com os apóstolos foi a mesma coisa, também morreram por se levantarem contra a principal nata da teologia e dizer: vocês estão equivocados. Sobre a doutrina trinitária, quando ela é estabelecida ou começada a pensar, refletir sobre ela, o Tertuliano também teve um opositor forte para dizer: você está equivocado no pensamento trinitário, que é o Praxeas. Ele escreve várias obras para apontar os erros de Praxeas. Tertuliano. Tertuliano, perdão. Tertuliano para apontar os erros de Praxeas. Quando, na história da igreja, isso é fato, a igreja rompe com o catolicismo e ali sai o protestantismo, Calvino teve um opositor forte para dizer: a trindade é um erro, o batismo trinitário é um erro. E Calvino, me perdoem os calvinistas, mandou matar Miguel de Servetti. É isso. Ele mandou matar, está na história, sou jornalista, tenho essas informações catalogadas para quem quiser. E ele mata porque alguém levantou simplesmente para dizer: a trindade é um equívoco teológico, vocês precisam corrigir o caminho. Então, sempre Deus levantou alguém para dizer: olha, vamos corrigir o rumo. Então, essa pergunta do senhor, por que Deus permitiu? Não, Deus sempre levantou. Só que esses que se levantaram sempre são, como disse alguém para mim num debate, a minoria da minoria da minoria. Quem tem ouvidos para ouvir, pastor, o batismo em nome de Jesus. Obrigado a todos. Atos 2:38 para todos que nos acompanham enquanto há tempo. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer testado com os irmãos. Obrigado, pastor. Desculpa cortar e acelerar, porque o tempo corre mesmo. Eu entendo. Vamos lá, Paulo, 2 minutinhos. O Miguel de Serveto, ele era um anabatista racionalista, né? Então tinha algumas outras discussões e é muito complexo a gente discutir. Eu não quero tirar a culpa também de Calvino e tudo, mas são questões políticas que estavam ali. E Serveto, ele tinha algumas ideias que eram muito distantes de tudo que muitos protestantes possuíam, né? Mas o que eu continuo afirmando é o seguinte: o que é que nós temos? Nós temos um texto de Atos que ainda não existe em Atos. Ele é um texto histórico, ele está narrando o que está acontecendo ali. E depois nós vamos ver os evangelhos, porque enquanto Atos está sendo vivido, né? Eu nem estou falando de escrito, mas vivido, enquanto Atos está sendo vivido, muitas coisas que nós vemos da igreja ainda não existiam como prática. Atos é essa história, né? A gente tem a tendência de achar que a história de Atos é a história da igreja. É a história da igreja pelo viés paulino. Porque quem é o grande protagonista das missões? Paulo. Você não vê Tomé, você não vê André, você não vê nenhum dos outros, você não vê Pedro. Só uma parte no começo e some, quer dizer, esses apóstolos também ficaram dentro dessa história de Atos anônimos. Então, nós temos que entender o seguinte, que o livro de Atos é um livro para apresentar essa questão da pregação do nome de Jesus como sendo o grande nome da igreja. A igreja está inserida, a igreja foi revelada a partir de Cristo, é Cristo que é o Senhor da igreja, né? E por isso que ele é o protagonista dessa pregação missionária. Mas as comunidades cristãs vão manter um batismo à luz de Mateus 28 e finalzinho do capítulo 19. Boa. Obrigado, Paulo, também pelo carinho, pastor. É um prazer estar aqui com vocês, que Deus os abençoe. Amém. E muito bom poder debater e discutir um pouco mais sobre esse tema. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou também foi aí abastecido de muito conhecimento. Espero que você realmente tenha aprendido.
E, obviamente, a nossa oração aqui é que o Espírito Santo complete no seu coração toda a instrução ministrada no programa de hoje. Quero agradecer aos meus convidados, os contatos à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Antes de encerrar, bem rapidinho, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E aí, bom, é aquele resultado que eu acho que não vai surpreender ninguém, né? A gente perguntou qual é a fórmula do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 91%. Só em nome de Jesus, 4%. E tanto faz 5%. Como o pastor Tony falou, né? A minoria da minoria da minoria. Vai ser até mesmo, o final. Ele mesmo já estava prevendo. Já sei do tema. O resultado. Quero agradecer demais a você que votou, que participou. Obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.